E aí, pessoal, como é que vocês estão? Todos estão bem? Que bom ter você aqui neste treinamento para uma escola bíblica dominical inspiradora. Como fazer uma escola dominical que causa gosto de estar presente, causa desejo de estar presente, e que quando alguém se ausenta, a ausência entristece. Como ter essa escola dominical? A guisa de introdução, deixa eu dizer para você primeiro que a nossa conversa aqui tem mais a ver, está mais relacionado à Igreja Presbiteriana Serramonte. Então, se você é de qualquer outra igreja ou denominação e está vendo, assistindo a gente, você tem em mente isso. Não quer dizer que o que nós vamos falar não se aplica aí na sua igreja, na sua denominação. Pode ser que sim, mas quero que você tenha em mente que a nossa conversa está focado a nossa IPSM, a nossa igreja local. Segundo, que bom que você está aqui, é sinal que você ou é um professor, ou é um superintendente, ou um diretor de escola dominical, ou alguém que ama e que está muito interessado em crescer nessa área. Que bom, eu espero, com a graça de Deus, ser útil na sua vida, para de alguma forma contribuir, acrescentar, somar, para que você e eu avancemos para a glória do Senhor. Pois é, a guisa de introdução, deixa eu te lembrar de Mateus capítulo 5. O Senhor Jesus vai proferir um sermão e ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. Qual é o conteúdo do sermão do Senhor Jesus? Já pararam para pensar nisso? Quando a gente fala em escola dominical, a gente está falando em ensino. E Jesus é o nosso modelo maior, principal. Qual é o conteúdo do ensino do Sermão da Montanha? O que é interessante você notar, ele vai começar a falar sobre as bem-aventuranças, e olha a síntese do assunto. No verso 3 do capítulo 5, ele fala sobre humildade. O verso 4, ele fala sobre bem-aventurados que choram. Verso 5, sobre mansidão. Verso 6, fome e sede de justiça. No verso 7, misericordiosos. Verso 8, coração puro. No verso 9, bem-aventurados pacificadores, e no verso 10, ele vai falar, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do reino de Deus. Você entendeu que a conversa aqui está focada na vida do dia a dia nosso? A conversa de Jesus tem tudo a ver com o dia a dia da nossa existência. O que eu quero mostrar para você? Que Jesus, quando vai ensinar, Jesus não está falando sobre a vida eterna diretamente. Ele não está falando sobre algo que está além da nossa realidade. Jesus fala sobre o nosso dia a dia, porém, com consequências eternas. Aqui que está o ponto que eu quero destacar para você, a guisa de introdução. O que uma escola dominical precisa pensar, ter e zelar, é para sempre ter uma conversa que seja uma conversa direcionada ao dia a dia do povo. E quando a gente conversa, biblicamente, algo que envolve o dia a dia nosso, a gente tem que entender que isso tem consequências eternas. Se eu falo sobre uma pessoa pagar a conta, se ela ser honesta, ela cumprir o que ela fala, ela respeitar, a mulher respeitar o marido amar a sua esposa, dia a dia, ser um bom funcionário, um bom patrão, tudo isso, conversa do dia a dia, porém, tem consequências eternas. Jesus, quando vai ensinar, ele não fala de outra coisa, sem ser da realidade do povo, daquele momento, naquele dia. Então, uma escola bíblica dominical, você tem que entender, é importante saber história, é importante saber cultura, tudo isso é importante, mas se você não fazer a ponte, a conexão entre o mundo antigo para o mundo atual, as pessoas vão falar assim, pois é, e o Kiko? Entre outras palavras, o que isso tem a ver comigo, né? O que isso tem a ver comigo? E essa transição é importante e é um dever da escola dominical. Tendo dito isso, amados, eu queria lembrar vocês que a nossa conversa aqui vai ser bem prática, viu? Eu quero ser direto ao ponto, para a gente ter um vídeo curto, algo que seja bem objetivo, mas que pode agregar algum valor, sendo você professor, superintendente, ou diretor, ou pastor de uma igreja local onde a escola bíblica dominical acontece. Eu conheci uma história de um homem
O missionário foi pregar numa igreja, pediu oportunidade ao pastor da igreja, o pastor da igreja cedeu a oportunidade, ele pregou e depois do sermão, curioso, ele chegou perto do pastor e falou assim: pastor, e aí, como é que foi o sermão? Como é que foi a mensagem? E o pastor olhou para ele e disse: você coça, e coça bem, mas onde coça, você não coça. Deixa eu repetir: você coça e coça bem, mas onde coça, você não coça. O que ele está dizendo com isso? Você fala e fala bem, mas o que precisa ou precisava ser falado, e você não falou. É o pregador, ou palestrante, ou professor, que fala, mas ele fala de tudo, mas o que precisa, ele não fala. O que importa, ele não fala. Você está entendendo? Ele coça, mas ele coça no lugar errado. Ele toca, mas toca no lugar errado. Pois é, você coça e coça bem, mas onde coça, você não coça. Quando a gente fala de uma escola bíblica dominical inspiradora, a gente está falando de uma escola dominical que coça onde está coçando, que toca aonde precisa ser tocado, que passa o remédio onde tem a ferida. Isso precisa de dedicação, esforço, atenção, uma boa leitura do mundo. Jesus sempre fez isso. Em todo lugar que Jesus estava, Jesus conhecia a cultura local, ele conhecia o contexto local, ele conhecia onde estava o polo de pessoas, onde tinha um agrupamento de pessoas, onde não tinha. Jesus sabia disso. A escola dominical precisa ter superintendente, professor, o ministro, o pregador, o que vai dar a aula, ele precisa estar antenado ao que está acontecendo. A realidade do povo, para que ele coça, para que ele venha a coçar onde realmente está coçando. Pois é. Vamos começar então. Primeiro, quais os principais objetivos de uma escola dominical? Eu trouxe 3, sintetizei para a gente ser direto ao ponto, mas existem outros objetivos. Primeiro objetivo: ganhar almas. Você deve se lembrar que a escola dominical nasceu na Inglaterra, Robert Hicks, 1783. O objetivo de quando ele criou ou formou a escola dominical foi não para os crentes locais. Interessante. O objetivo era fazer com que as pessoas de fora pudessem ter acesso ao conhecimento bíblico e com isso serem evangelizadas e ganhas para o Senhor Jesus. O objetivo então era para fora. Olha que interessante. Você não pode perder isso de vista, superintendente. O seu objetivo é ganhar almas, seja aqueles que estão lá fora ou aqueles que estão dentro, mas ainda não convertidos são. A gente pensa em ganhar almas e a gente pensa em capacitar aqueles que já são convertidos. O segundo objetivo da escola dominical é educar. Aí nós estamos falando de, já que eu pensei em ganhar aqueles que não são, e ganhamos pela graça de Cristo, agora eu quero educá-los, eu quero treiná-los, eu quero dar conhecimento bíblico para o dia a dia, para que eles saibam viver. Primeiro objetivo, ganhar almas. Segundo, educar o ser humano. E o terceiro objetivo é desenvolver o caráter humano à semelhança de Jesus. O objetivo é que nós, na escola bíblica dominical, a gente saia impactado por Cristo, para que o nosso caráter tenha reflexos no caráter de Cristo, ou o caráter de Cristo reflexo no nosso caráter. Então, os 3 principais objetivos: ganhar almas, educar o ser humano, desenvolver o caráter cristão. Segundo, o que uma escola bíblica inspiradora precisa ter? Aí aqui eu queria chamar a sua atenção, nós vamos ser bem práticos. O que uma escola bíblica dominical inspiradora precisa ter? Primeiro, anotando aí, está anotando aí? Primeiro, precisa ter uma boa identidade. O que vem a ser, pastor, uma boa identidade? Uma boa identidade é a cara da escola dominical. É quando alguém vai se referir à escola dominical, ele atribui uma característica, que de onde eu estou dizendo que é a cara. Qual que é a cara que você, superintendente, você, diretor, você que é responsável pela escola dominical, qual que é a cara que você quer dar para a escola dominical e que as pessoas, ao lembrar da escola dominical, elas associem logo, de imediato, esta cara? Por exemplo, uma escola dominical pode ser conhecida como, olha, mas que escola bíblica fiel, que escola bíblica prática. Gente, vocês têm que ir naquela escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana Serramonte. O ensino é prático, é para o dia a dia.
Quando uma pessoa olha para a escola bíblica dominical, qual que é a cara? Olha, que escola dominical feliz, dinâmica. Você está entendendo? É algo que, dentre tantas coisas que a escola dominical tem, aquilo é o destaque, é a cara. É nesse ponto que eu queria chamar a sua atenção, superintendente, você diretor. Que cara que você quer dar para a escola dominical? Qual a cara? Há escolas dominicais que são conhecidas, a cara não é boa. Escola dominical enfadonha, prolixo, vai toda a vida, começa, mas não termina nunca. Professores não capacitados, escola dominical que às vezes não agrega valor. Então você tem que ter essa mentalidade. Que tipo de cara, de identidade a gente quer dar para a escola bíblica dominical? Este é um ponto. Segundo, como que nós vamos ter uma escola bíblica inspiradora? Uma boa identidade. Segundo, uma boa comunicação. E aqui eu queria chamar a sua atenção. Comunicação não é o que eu falo, é como as pessoas entendem. Se eu falar muito e ninguém entendeu nada do que eu falei, não houve comunicação. Comunicação é uma ação em comum. E eu só posso levar alguém a ter uma ação em comum quando ela entendeu o recado para agir. Então, você, superintendente, professor, palestrante, você tem que ter na sua cabeça uma mentalidade seguinte: como que eu vou ser, ou posso ser, o mais claro possível na minha comunicação? E aí, você tem que se preparar para comunicar. Às vezes, eu penso que como pregador, eu tenho essa experiência para te falar. Às vezes a gente passa muito tempo agregando o conteúdo, o que eu vou falar, mas pouco tempo em como eu vou falar. E ambas as coisas são importantes. Se eu tiver um bom conteúdo, mas ele for comunicado de forma equivocada, eu perdi o bom conteúdo. De outra sorte, de outra maneira, o contrário também é ruim. Se eu tiver um ruim conteúdo e eu tiver uma boa comunicação, eu estou passando uma mensagem equivocada, o conteúdo é ruim. O que eu preciso ter? Bom conteúdo, aliado a uma boa comunicação. Essas duas frentes, elas colocam corações rendidos, sem dúvida alguma. Então, eu preciso ter uma boa comunicação. Você, superintendente, tenha cuidado no se comunicar. Estar à frente envolve cobranças, e o principal é a comunicação. Você precisa lidar bem com a comunicação. Cada um de nós temos jeitos, modos, personalidade diferente, não é verdade? Eu tinha um professor no seminário, ele dizia que pregação é persona é personalidade. Ou seja, você não vai ser como o outro, você vai ser você, só que seja o melhor de você mesmo, está entendendo? Seja a melhor versão de quem você é. Então, tenha cuidado para você cada vez se aperfeiçoar, ter uma boa comunicação. Eu trouxe aqui para vocês algumas coisas para pensar nesse tópico. Primeiro, uma boa comunicação, ela é antecipada. Ela não começa às 9 horas na escola dominical do domingo, no nosso caso aqui. Ela não começa nesse momento. Uma boa comunicação, ela antecede a escola bíblica dominical. Ela pode ser feita por cartazes, folders, banners, ela pode ser feita por mensagem. Isto é, antes de eu começar a escola dominical, eu já vou preparando o terreno para que quando eu chegar no momento, o terreno já esteja preparado. Segundo, precisa de ter uma boa comunicação na hora. O momento da escola bíblica dominical é muito importante. Tem uma frase que diz assim: o superintendente, ou aquele que faz a abertura, você pode chamar de diretor, superintendente, de modo como que você quiser dar um nome para isso. Mas o superintendente é um instrumento fundamental para a identidade da escola bíblica dominical. O superintendente tem um papel importante na escola dominical. É ele que vai ditar se a escola dominical vai ser uma escola enfadonha, pesada, vai ser uma escola desanimadora, motivadora ou inspiradora. Isso tudo tem a ver com o superintendente. É a cara da IBD, por quê? Quem chega, a primeira pessoa que é vista por quem está chegando, seja membro ou visitante,
é o superintendente que está ali na frente. Então, a postura, a maneira como que ele fala, que ele se comunica, traz uma mensagem. Nós esperamos que a sua seja a melhor possível. Então, primeiro, superintendente, saiba começar. Quando você vai começar uma escola dominical, preste muita atenção, 2 cuidados que a gente tem que ter na hora de começar, na hora de terminar. Começar e terminar. A maneira como eu começo uma escola dominical, dizem a pesquisa, que os primeiros 5 segundos que você começou, 5 segundos, é muito pouco, né? 5 segundos, a pessoa que está te ouvindo está decidindo se ela vai ficar com você ou não, se ela vai prestar atenção em você ou não. Ela está decidindo se valeu a pena ela estar onde está, ou não valeu a pena ela estar onde está. 5 segundos, ó. 1. Ela decidiu. Então, preste atenção, quando você vai começar, tenha entusiasmo, comece com alegria, um sorriso no rosto, uma motivação. Não é aquela história assim, ô irmãos, que bom que você está aqui, a gente podia estar em tanto lugar, mas a gente está aqui hoje. Entende? Isso desmotiva. Os 5 segundos que eu usei introdutório já desmotivou a pessoa. Então, uma boa escola dominical, ela começa com uma comunicação que seja inspiradora. Ô, meus irmãos, que bom que você está aqui neste domingo. Que o Senhor abençoe sua vida. O Senhor Deus venceu a morte em Cristo Jesus. A vitória é do povo de Deus, a vitória é nossa. Você começou motivado. O povo leu que você está motivado. E a motivação sua contagia o outro. Pessimismo contagia. Otimismo também contagia. Quem começa motivado, traça um perfil da escola dominical. Então, eu queria encorajar você. Comece a escola dominical motivado, inspirado. Comece animado. E passe isso para a igreja, deixa isso transparecer. Entendeu? Saiba começar. Dicas: nunca comece com hinos que sejam hinos reflexivos. Tem hino que é para você pensar. Você não pode começar uma escola dominical assim, sabe? Você vai começar cantando um hino que é melancólico. Você está dando uma cara para a escola dominical. Então, não que a gente não possa cantar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente tem que ser estratégico no que fazemos, intencionais. Então, vai começar, seja culto, escola dominical, escolha, opte por começar com hinos que sejam hinos mais ritmados, mais animados, mais alegres, porque lembra, primeiro, como a gente começamos, vai ditar como vai ser todo o restante. Então, comece bem, escolha a dedo como que você vai começar. Segundo, evite começar, não é que você não pode, mas a minha palavra é evite, começar com uma oração. É pecado? Claro que não, estou falando de métodos, né? Quando você começa com uma oração, geralmente tem gente chegando, nunca todo mundo chega na mesma hora, então quando você começa com oração, você está pedindo, irmão, vamos fechar os olhos, vamos orar. Aí tem gente entrando, ou seja, o ambiente não está ainda 100% adequado para isso, entende? Então primeiro comece cantando, e quando você começa cantando uma boa canção, a turma que está chegando já está chegando sendo contagiado. Eles estão chegando alegre, porque o povo está vendo alegria no povo, entende? Depois, aqueles primeiros minutos, a maioria já chegou, aí sim, agora você pode partir para ou uma canção de reflexão, ou um momento de oração, de confissão de pecado, silenciosa, aí sim, mas o início, eu quero chamar a sua atenção, saiba começar. Alguns cuidados que você tem que tomar, superintendente, você que está à frente, cuidado com os avisos. Gente, aviso é uma propaganda. A maneira como eu faço uma propaganda vai ditar se ele vai ou não comprar o produto. Concorda? Uma boa propaganda vende o produto, mas uma mal causa aversão do produto. Estou usando isso para mostrar para você. A maneira como que você faz o comunicado, o aviso, o povo está decidindo se ele vai participar ou não. Tem muita gente que erra na hora do aviso. Hoje nós vamos ter uma reunião de oração às 18 horas na quinta-feira. Que horas mesmo, irmão? 18 horas. Pois é. Vai ser isso mesmo, irmã? Enquanto eu estou aqui discutindo que hora que vai ser, você pensou assim, não vou nessa reunião não. Nem o pastor que está avisando sabe que hora que vai começar.
Isso tudo a gente pensa, gente, assim, ó, milésimos de segundo, sabe? Vamos ter um evento com as crianças. Ô, gente, é sábado que vem. Sábado que vem nós vamos ter um evento aqui na nossa igreja. Eu queria pedir os pais para mandar os filhos. E aí você manda. Vai ser sábado que vem. Aí mais informações você procura com a fulana aqui. Você está entendendo? Então, saber dar o comunicado é importante. Gente, às 18 horas na terça-feira nós vamos ter uma reunião de oração. Venha buscar ao Senhor. Venha, que nós precisamos da intervenção dEle. Nós precisamos dEle. Nós vamos clamar pela sua vida. Venha às 18 horas na terça-feira. Mudou a conversa, sabe? Ô, gente, sábado que vem, eu queria chamar as crianças, pais, mande o seu filho, nós vamos ter aqui uma gincana, nós vamos ter brincadeiras, historinhas bíblicas, o seu filho vai ser impactado pela palavra de Deus, então não deixe, traga o seu filho, não deixe seu filho em casa, nós precisamos do seu filho aqui, pai, vem, está presente aqui, você mudou a conversa, você passou um comunicado oculto, qual que era o comunicado? Vale a pena estar lá, se eu não for, vou perder, saiba fazer avisos, saiba fazer avisos. Segundo, dentro desse tópico, tempo é crucial, superintendente, começar na hora certa, terminar na hora certa, ok? Começar e terminar na hora certa. Aqui na IPSM, a nossa escola bíblica dominical tem abertura, e a gente tem uma escola bíblica dominical, uma característica da nossa escola, é uma escola em conjunto, com uma palestra para todos os presentes, com exceção das crianças. Então, geralmente começamos 9 para terminar 9h30. Esse é o nosso horário. Então, você tem que ter essa dimensão de que tudo que eu vou fazer é olho no crente, olho no relógio. Olho nos crentes, olho no relógio. Está entendendo? Uma boa comunicação é assim. Eu olho no olho, mas eu não esqueço de também olhar as horas. Isso é importante. Ok? E aí, superintendente, você tem que ter cuidado com as urgências, porque tem aqueles na igreja, e toda igreja tem, aquele que não cuidou durante a semana, ele não te avisou, ele não comunicou, e ele chega na hora e fala assim, aqui tem uma homenagem para fazer, tá? Para o dia tal, dia do presbítero, dia do pastor, tem uma homenagem, você já tinha preparado os 30 minutos. E aí, você, superintendente, é o diretor, você é aquele que vai dizer se pode ou se não pode, ou, se pode, olha, você tem 3 minutos, passou disso, não vale mais, entendeu? Então, você tem que ter essa autoridade, e essa autoridade é sua, você é o diretor, superintendente, aquele que entende muito, você é aquele que está governando, cara, entendeu, mulher? Entendeu, moça? Entendeu, homem? Você é o diretor daquele momento, então você tem autoridade para dizer não, você tem autoridade para dizer sim, tá bom? Então, cuidado com essas coisas chamadas urgentes, que vêm muitas vezes para atrapalhar a gente. Você tem liberdade aí. Se for extrapolar o horário, eu tenho que ceder. A pessoa, é importante que ela vai falar, beleza, então veja o horário, que às vezes você vai ter que abrir mão de algo que você veio preparado. Tempo é crucial, nem tudo que é urgente é importante, tá bom? Não pregue, superintendente, você não foi chamado para pregar. A não ser que depois da abertura você seja o pregador, aí você prega. Mas na hora da abertura da escola dominical não é o momento para pregar. Não é o momento para exortar a igreja, não é o momento para bater na igreja, não é o momento para fazer aquilo que é função do pregador. Não é o momento. Não confunda o seu papel, tá bom? Não confunda. Não pregue, não brigue com a igreja, deixe essa função com quem é devido. Geralmente é o pastor ou alguém que o pastor delegou para fazer, tá bom? Seja dinâmico, agilize o tempo na nossa IPSM, tente ganhar tempo, já que a gente tem só 30 minutos, é muito pouco, então você tem que ganhar tempo. Pense você, vai começar com um hinário, nós vamos cantar uma canção do hinário, então quem que vai cantar? Já vai ser na abertura? Já chame as pessoas para estarem com você logo na abertura. Uma vez que, na hora que você falar, irmãos, nós vamos cantar o hino 155, a turma já está aqui, é só a igreja colocar em pé para a gente cantar. Então você tem que ganhar tempo. E às vezes acontece, o sujeito está assim, isso desmotiva, isso faz a escola dominical não ser inspiradora. Irmão, nós vamos cantar o hino com uma equipe de cânticos. E aí vem, a equipe de cânticos sai, um lado da ponta, outro lado da ponta, e vem. Aí chega aqui, vão testar os instrumentos. Aí, gente, nós perdemos 5 minutos, sabe? Então, você é o seguinte, superintendente,
Já diga para as pessoas, nós vamos começar com o louvor, vai ser com vocês. Então, já estejam preparados aqui. E exija de quem vai conduzir, quem vai tocar, que tudo já esteja preparado antes de ele ser chamado. Na hora em que a pessoa ou o grupo vai ser chamada para apresentar, ou cantar, ou conduzir a igreja, não é o momento de preparação. É o momento de execução. Tudo já tem que estar preparado, ok? Seja dinâmico. Seja dinâmico. Terceiro, eu disse para vocês já duas coisas importantes para uma escola bíblica inspiradora. Primeiro, uma boa identidade, qual é a cara? Segundo, uma boa comunicação. Preste muita atenção nisso. Terceiro, um bom conteúdo. Um bom conteúdo. Aqui, a gente tem que entender assim. A escola bíblica dominical já tem alguns bons anos que ela surgiu. 1783, como eu disse, lá na Inglaterra. Depois ela vem espalhando e chega no Brasil. O que eu quero mostrar? O mundo mudou, as pessoas mudaram, a mentalidade mudou, e talvez a escola bíblica dominical precisa também de alguma mudança. Você está conseguindo me compreender? O mundo mudou, as pessoas mudaram, por que nós vamos continuar com o mesmo método? Então, métodos, eles não são inspirados, métodos a gente adota. No decorrer do tempo, métodos mudam. Se a escola precisar começar às 9, pode começar, às 5 da tarde, pode começar. Método, tudo é método. Agora, eu tive uma palestra com um pastor que foi escritor da Didaquê. Ele disse assim, eu escrevi muitos anos para a Didaquê, lições para a escola dominical, mas hoje, a visão dele, hoje eu entendo que a lição já não é, e não cai bem para o nosso tempo. A proposta é boa, mas a funcionalidade não funciona mais como antes, sabe? Aí ele usou e disse assim, muitas vezes uma lição, o que pode causar? A igreja finge que compra, que investe, a pessoa finge que pega e que estuda, o professor finge que os alunos estão estudando, e algo que não está sendo muito aproveitado. Era para ser uma potência, se funcionasse, seria uma potência. Mas no nosso mundo as pessoas não dão conta mais. Via de regra, ele disse, via de regra, você entrega a lição para uma pessoa num domingo que vem, essa lição já não existe mais, ela não aparece mais na igreja. Vai e não volta. Bom, o que eu estou dizendo para você? Eu sou contra? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a gente precisa pensar no conteúdo. Cada igreja tem uma cara, não é verdade? Qual é a cara que você está querendo dar para a sua escola dominical? Então, se você quer dar uma cara onde vai ter essa lição, ok. Agora, veja e analise se resultados positivos estão sendo alcançados. Ou, não, nós não vamos adotar uma lição, nós vamos adotar um assunto esporádico. Como é que nós vamos fazer? Está entendendo o que eu estou mostrando para você? Então, tudo isso é importante para eu te mostrar o conteúdo. Qual é o conteúdo que nós precisamos dar para a escola dominical? Tem que ser bíblico, mas não esqueça de Jesus, tá? Mateus 5. Ele falou para o dia a dia da igreja. É o dia a dia. Então, nós vamos conversar algo que está diretamente relacionado ao seu dia a dia, com consequências eternas. Conseguiu entender? A gente conversa assuntos daqui, mas a gente entende que tudo isso tem consequências na vida eterna. Então, precisa ter um bom conteúdo. A gente precisa coçar onde, de fato, está coçando. Quais são as qualidades? Eu termino com essas. Quais são as qualidades essenciais de um bom superintendente e professor? Primeiro, bom testemunho. Você precisa ter uma vida de bom testemunho, dentro e fora da igreja. Nós não somos chamados para fora? Pois é. Então, o diagnóstico correto não é aqui dentro. A gente não sabe se uma pessoa é um bom crente ou cristã, não é como que ela se comporta dentro do templo, é como ela se comporta fora. Então, bom testemunho, sabe? Você é chamado para ter um bom testemunho, como você se veste, com o que você fala, por onde você anda, com quem que você anda. Tudo isso é importante na sua vida. Segundo, vida devocional. Você, professor, superintendente, se você omitir ou ser omisso nessa vida devocional, a coisa não vai andar. Não dá para você falar de Deus às pessoas se você não encontra com Deus sem as pessoas. Conseguiu entender? Eu tenho que falar de Deus para as pessoas, porque me encontrei com Ele. Esse é um segredo. Aí está. Superintendente, diretor, professor, ande com Deus. Você precisa de vida devocional. Primeiro, bom testemunho. Segundo, vida devocional. Terceiro, disciplina mental e emocional.
Por que eu digo disciplina mental e emocional? Por causa de alguma coisa importante aqui, queridos. Deixa eu dizer para vocês. Quem está à frente é alvo de crítica, injustas, justas, elogios injustos e injustos, ou justos, né? Você é alvo. Quem está à frente é alvo. Então, tenha uma boa mente, boas emoções, para saber lidar com isso. Quando você for criticado, saiba lidar. Quando você for elogiado, saiba lidar. E isso envolve maturidade. E isso envolve a sua vida devocional. Tá bom? Todo mundo que está na frente, porque quem está no banco é fácil apontar o dedo. E na maioria das vezes os críticos são covardes. Eles não tiveram coragem de fazer o que você está fazendo. E porque eles não tiveram a mesma coragem, eles querem apagar o seu brilho. Então a maneira que eles têm de apagar o teu brilho é criticando você. Então se você gaguejou um dia, as pessoas vão rir, outros vão zombar. Então se você não tiver boa mente e boas emoções, você vai se desesperar com isso. Mas você tem que se lembrar de uma coisa, você não foi covarde. Todo mundo gagueja, todo mundo fala errado, mas as pessoas estão vendo você porque você está na frente. Você está entendendo? E aí, os covardes, alguns, vão usar a crítica para tentar denegrir você ou parar você. Não pare por causa da crítica, mas também não continue só por causa do elogio. Tá bom? Tudo isso, existem críticas que contribuem na gente, existem elogios que somam na vida da gente, mas tudo tem que ter o equilíbrio. E se você não tiver boa mente e boas emoções, você vai perder o equilíbrio, tá bom? Quais são os deveres do superintendente? Primeiro, pontualidade, começar na hora certa e terminar na hora certa. Segundo, manter a disciplina, a ordem, como você vai conduzir aqui, tem um propósito. Qual que é o propósito? Não é distração, não é passar tempo, é preparar a igreja para o ensino que ela vai receber. Então, tudo que você está fazendo tem que ser intencional. O que eu estou fazendo aqui está visando um crescimento, tem um objetivo? Tem. Então, vou fazer. Se não tem, não faça. Não gaste tempo à toa. Terceiro, proporcionar um clima de fraternidade cristã. Ô superintendente, ô professor, tente gerar na igreja aquele clima agradável, saudável, aquele clima, aquele ambiente onde as pessoas sentam do lado do outro com um sorriso no rosto, sabe? Onde Cristo está, onde o óleo do Espírito Santo está. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, não quer dizer que é você que derrama o óleo, não é, mas é por meio de você. A maneira como você vai começar, a sua alegria, a motivação que você tem, tudo isso vai resultar em bons resultados na vida do povo. Então, proporciona um clima agradável, seja um superintendente leve, não traça aquele peso nas pessoas que vieram, sabe? E não se preocupe com quem não veio mais do que com quem veio. Ô irmãos, nós somos um pinguim de gente hoje, né? Cadê o povo? Cadê o povo? Você está brigando com quem veio. Então, se vieram dois, louvado seja Deus, que bom que você está aqui, gente. Que bom, vamos começar a nossa escola bíblica dominical hoje com dois. Que bom que você veio. Se eles não viessem, não tinha ninguém. Entende? Às vezes a gente fica mais preocupado com quem não veio do que com quem veio. Você, superintendente, quem veio é que importa. Quem veio, você dá atenção, você vai se esforçar por aqueles que ali estão presentes. Joia? Superintendente da IPSM, Jesus abençoe sua vida, te fortaleça, para que a gente tenha uma escola bíblica dominical inspiradora, que a cara da nossa escola bíblica dominical seja uma cara bíblica, mas onde as pessoas falam assim, pois aquele povo é bíblico, e é um povo feliz, é dinâmico, que prazer estar com aquela turma. O dia em que eles se ausentarem, eles vão se ausentar tristes. Rapaz, eu podia estar lá. Estou perdendo, mas não queria perder. Você está entendendo? Jesus te abençoe e te capacite para que você floresça. Onde você estiver, avance, porque o reino de Deus, nós somos chamados para avançar. Fique na paz.